Olá, professor Tiago. Boa tarde, tudo bem? Então, Boa tem uma tarde. parte... Muito obrigada, tá? Nada, de nada. Para mim é um prazer estar aqui falando com vocês. Quero agradecer, né, o Departamento de Odontologia, a Universidade Unigran Rio pelo convite. É muito legal que eu fui aluno da Unigran Rio, né? Eu fiz a minha faculdade de enfermagem na Unigran Rio e hoje poder estar participando desse evento é uma realização pessoal, né? A Kate Simas foi minha professora, olha que legal, né? E a gente teve a oportunidade de trabalhar junto na expansão do município do Rio de Janeiro. A gente trabalha junto em outros projetos, né? Isso é bem bacana, né? E hoje eu estou aqui para falar com vocês um pouquinho sobre um polo de atendimento a pacientes com suspeita de Covid, né? Que foi realizado no município de Mesquita. Antes eu quero fazer só um desenho do cenário do município de Mesquita, né? O município de Mesquita é um município da Baixada Fluminense, do Rio de Janeiro, é um município de 180 mil habitantes, é um município que fica entre Nilópolis e Nova Iguaçu. Ele fazia parte de Nova Iguaçu, foi emancipado em 1999 e daí então foi o município de Mesquita. O município de Mesquita, a rede de saúde de Mesquita contém uma UPA estadual, uma maternidade estadual, 4 clínicas da família. A proposta, né, a minha proposta de trabalho no município de Mesquita é a implantação das clínicas da família. Então, nós temos 4 clínicas da família e temos 9 unidades básicas de saúde. Então, o projeto é que todas as unidades básicas de saúde sejam transformadas em clínicas da família. É um modelo que deu certo no município do Rio de Janeiro. No município de Mesquita, em 2018, nós tínhamos 18% de cobertura de saúde da família e hoje nós temos 55% de cobertura de saúde da família, ou seja, em 2 anos a gente, né, mais que dobrou a cobertura de saúde da família. Um outro dado importante para a maioria do grupo que é dentista, né, da saúde bucal, é que as nossas equipes de saúde da família, a gente trabalha com 2 equipes de saúde da família para uma equipe de saúde bucal. O ideal seria uma equipe para uma equipe, né? Isso seria um mundo ideal. Mas para quem trabalha na saúde pública sabe o quanto isso é difícil, né? A gente sabe o quanto o nosso recurso ele é finito e a gente tem que utilizar, né, com muita responsabilidade, da melhor forma, mas lá no município de Mesquita a gente está com uma equipe de saúde bucal para 2 equipes de saúde da família, em algumas unidades uma equipe de saúde bucal para 3 equipes de saúde da família. Então, isso é um dado super bacana, né? Nós estamos lá hoje com 27 equipes, a nossa meta é chegar a 60 equipes de saúde da família, então é só pegar 60 equipes por 2 e por 3, aí vai avaliar quantas equipes serão implantadas de saúde bucal. Eu faço parte de uma consultoria que a gente tem como o líder da equipe de consultoria, o Daniel Sorange, que foi secretário no município do Rio de Janeiro, e por isso é uma parceria, né, da Prefeitura de Mesquita com a Fundação Oswaldo Cruz. Inclusive, hoje está fazendo aniversário, né? E aí, em janeiro, o prefeito de Mesquita estava muito preocupado com o que estava acontecendo no mundo todo, com esse cenário da pandemia. Daí, a gente criou um gabinete de crise e o Daniel ele teve a brilhante ideia da criação dos polo de atendimento a paciente com suspeita de coronavírus. Por quê? Criação do polo. Eu já vou adiantar um pouco da apresentação, que lá no final vou fazer uma prestação de contas, mas esse polo ele já atendeu mais de 10 mil pessoas em 2 meses. Se não existisse esse polo de atendimento, essas 10 mil pessoas ou estariam todos na UPA, e a UPA não daria conta, ou estariam rodando na nossa unidade de atenção primária, isso ia criar um colapso no nosso serviço de saúde, e também os nossos pacientes, falando gestante, hipertenso, diabético, estariam em contato com esses pacientes dentro da unidade, e aí a gente ia acontecer também uma contaminação cruzada desses pacientes, que a gente não quer que isso ocorra de forma nenhuma. Então, a gente planejou 3 ações, fizemos um plano de enfrentamentos do município de Mesquita, que foi validado pelo Estado. Nesse plano, nós tínhamos três propostas. A primeira, o fortalecimento da atenção primária.
Então, primeiro ponto, todas as nossas unidades, nós criamos 2 portas de entrada. Existia só uma porta de entrada para atender demanda espontânea e demanda programada, saúde da família. Só que com essa pandemia, com a Covid-19, nós criamos 2 portas de entrada. Uma só para atender paciente com Covid e a outra para atender paciente hipertenso, diabético descontrolado, pré-natal. Como é que você vai interromper um pré-natal? Né? Como é que você vai interromper uma puericultura de uma criança de 0 a 6 meses? Vai falar, olha, mãe, não vem tomar a vacina? Não. Então, é literalmente uma porta de entrada e uma equipe só para atender esse tipo de paciente e uma outra para atender o que é nosso mesmo, o papel da atenção primária. Segundo ponto, a criação dos polos, que é o que eu vou explicar para vocês. E o terceiro ponto desse plano de enfrentamento era a regulação dos pacientes do próprio polo para o hospital de campanha. O Estado ele tinha se comprometido a entregar 2 hospitais de campanha para a Baixada. Um era no município de Caxias e o outro era no município de Nova Iguaçu, que é o município vizinho. Então, a gente queria regular os pacientes graves diretamente para o hospital de campanha de Nova Iguaçu. Então, esse polo, a gente rodou o município e achamos um local adequado, que era uma escola. Né? A escola é um lugar amplo, aberto, na quadra, um ginásio mesmo. Né? Então, o primeiro lugar que a gente pegou uma escola. Então, a gente pegou um local público para poder exercer ali políticas públicas. O horário de funcionamento de 8 horas da manhã até 8 horas da noite. E trabalhar de segunda a segunda. Né? Não é tipo de segunda a sexta, de segunda, não, de segunda a segunda. Tendo feriado ou não, tá certo? Deixa eu passar aqui. Aqui, para mostrar para vocês, eu trouxe algumas fotos para poder ilustrar. Então, isso aqui é um anexo de uma escola. Olha que espaço amplo. Dá para vocês perceberem que as cadeiras ela tem 2 metros de distância de um paciente para o outro. Né? Era preciso apenas 1,5 metro, 1 metro, mas a gente colocou 2 metros para ficar um lugar bem distante mesmo, né, para evitar que um paciente tenha contato com o outro. Quando o paciente chega na unidade, se ele não tem a máscara dele mesmo, né, porque hoje, agora, tem mais ou menos 1 mês, foi recomendado o uso de máscara na rua, mas lá no início, há 2 meses atrás, não. Né? A gente tinha até uma orientação que o EPI era para profissionais de saúde, né? Se não soubesse utilizar a máscara de forma adequada, se toda hora ficasse retirando, colocando a mão. Então, naquela época, a gente distribuía a máscara. Então, o paciente chegava no nosso polo, a gente já colocava a máscara nele. Então, qual o tipo de atendimento? Então, a gente pensou em pegar os usuários com suspeita de coronavírus do município de Mesquita e facilitar o acesso para ele e garantia do atendimento. Então, ele não precisa mais ficar rodando de um lado para o outro. Ele sabe que tem um polo, que ele vai chegar lá, tem uma equipe treinada, capacitada, que vai atender. A nossa equipe é composta por 4 técnicos de enfermagem, 4 enfermeiros e 4 médicos. Então, nós fizemos 3 equipes, né? 3 equipes, e a gente fez uma escala de 12 por 60, ou seja, trabalha 1, folga 2, trabalha 1, folga 2. E assim vai, mesmo tendo feriado, sábado e domingo. E os materiais disponíveis ali, né, que é importante para fazer esse atendimento. Um termômetro corporal à distância, um oxímetro, o aparelho de pressão digital e balança e equipamento de proteção individual. Isso é super importante pensar também na saúde do trabalhador. Aqui no polo, aqui na frente, vocês já vê, é uma classificação de risco que é feita pelos técnicos. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó, é feito pela equipe de enfermagem. Aqui já afere os sinais vitais, a temperatura, a pressão arterial. Depois passa... E aqui também tem uma outra foto que mostra a ambulância. Porque uma outra proposta do polo é o seguinte, os pacientes leves com suspeita de coronavírus ser tratados sintomas, como todos nós bem sabemos, não existe uma vacina específica, um medicamento específico, então é tratar sintomas, e existe uma equipe do NASF, né, Núcleo Ampliado de Saúde da Família, e equipe de vigilância epidemiológica que liga, mais à frente eu vou estar mostrando isso para vocês, que liga para os pacientes diariamente, esses pacientes leves, para saber se a febre cessou, se os sintomas agravaram, se agravaram, pede para o paciente retornar. Monitorando ali para saber se ele está respeitando o isolamento social que foi recomendado. E os pacientes graves,
O que diferencia o paciente leve do paciente grave de coronavírus? É a falta de ar, é a dispneia. Então, os pacientes graves, esses pacientes, a gente tem tomografia, que realiza no mesmo dia, o exame de raio-x, que realiza no mesmo dia, nós temos teste rápido, PCR, que também daqui a pouco eu vou estar explicando cada um dos dois, e a gente encaminha esse paciente para outros níveis de atenção. Então, a ambulância é super importante, porque eu não vou pegar esse paciente, vou dar uma guia de referência e vou falar, olha, procura uma emergência, mas não, eu coloco ele na ambulância e já regulo ele no nosso plano de enfrentamento, ele está indo para a UPA, né, que é uma UPA estadual, e essa UPA do estado ela vai avaliar os leitos disponíveis para estar encaminhando esse paciente. Com a inauguração dos hospitais de campanha, a gente já vai regular direto, né, via SAMU para os hospitais de campanha. Então, assim, é um trabalho que eu vou cuidar da população que está apresentando sintomas leves, vou monitorar, vou promover ali o distanciamento social e os pacientes graves eu vou estar salvando a vida dele, que eu vou estar testando, né? Aqui, até dando um exemplo que aconteceu, tinha uma paciente que ela foi umas 3 vezes, eu acompanhei esse atendimento, umas 3 vezes ela era jovem, tinha 19 anos, isso chamou muita atenção. E com toda a clássica, né? Falta de ar, tosse, emagrecimento, e aí a gente fez o teste nela, né, quando ela estava do 3º ao 7º dia, o PCR negativo. Depois fizemos o teste rápido negativo. Por que é importante? Aí começamos a pensar uma outra doença. Pedimos uma tomografia, era um câncer de pulmão. Então, o teste ele tem que ser usado com muita responsabilidade, porque quando eu uso o teste de forma correta, eu descarto ali a Covid-19, eu começo a ter um olhar para outras doenças. Então, hoje a gente tem muitas pessoas que é uma forma boa para o futuro, que é a testagem em massa, só que hoje o Ministério da Saúde ainda não nos disponibiliza insumos, estou falando de teste, para população de forma geral. Então, é super importante utilizar o teste para os pacientes que apresentam sintomas de forma grave, porque esse paciente, se o teste der negativo, eu já vou fazer outra investigação, né? Outra hipótese diagnóstica. Agora, se o teste der positivo, eu vou regular esse paciente e vou salvar a vida desse paciente, né? É importante dizer também que esse polo, ele é uma parceria com a Fiocruz, como eu disse, mas ele tem várias pesquisas, né? Duas pesquisas o Daniel tem feito, né? Uma é o tratamento precoce. A gente acredita que se tratar desse paciente precocemente, a gente muda o desfecho, né? Outra pesquisa tem o Edmilson Mingovski, que é um médico infectologista da UFRJ, que ele está testando, eu não posso falar ainda medicamento, porque ele está fazendo um protocolo que deve sair essa semana, se tudo der certo, sai essa semana. Isso vai ser um ganho para a pesquisa a nível nacional e talvez internacional de um medicamento que, se for administrado até o 3º dia de início dos sintomas, muda totalmente a clínica, né? Meu pai tem mais de 60 anos e meu pai teve Covid, né? Meu pai foi atendido lá e meu pai também é um desses pacientes do Edmilson Mingovski, que está fazendo essa pesquisa, que ele tem mais de 100 pacientes que ele está monitorando. E meu pai, no 2º dia, ele começou a fazer uso desse medicamento. No 5º dia dos sintomas, ele já estava melhor, e ele tem 64 anos. Então, é super importante agora, até o secretário estadual de saúde tem falado isso, né? Olha, a gente avançou muito na questão dos hospitais de campanha, mas deveria ter tratado precocemente. E é isso que Mesquita fez há 60 dias atrás. Os serviços oferecidos, classificação de risco, eu gosto muito dessa palavra, classificação de risco, né? A palavra triagem, né? Eu atendo e eu não atendo. Eu vou triar quem eu vou atender e quem eu não vou atender. Eu vou selecionar. A palavra classificação de risco, eu vou atender todo mundo. Eu só vou classificar quem vai ser atendido primeiro, quem vai ser atendido depois. Então, a gente vai ter uma fita amarela, né? Que é o risco amarelo, uma fitinha verde e uma fitinha azul, né? Então, isso é super importante. A gente garante o atendimento dos pacientes. Atendimento à saúde, vale a pena ressaltar que nós temos uma farmácia no nosso polo. Então, se o médico ele identificar que aquele paciente ele está com uma pneumonia, ele pode prescrever amoxicilina com clavulanato e vai pegar ali na farmácia mesmo. Ele vai prescrever azitromicina e vai pegar ali na farmácia mesmo. E aí outras
né, que outras formas de tratamento de sintomas, está com febre, dipirona, paracetamol, enfim, tudo isso na própria farmácia do polo. Né? A gente também evita que esse paciente saia do polo e vá até outras farmácias, outros lugares, e aí acaba contaminando outras pessoas. Nós temos a SAMU, como eu mostrei a foto para vocês, né, de disposição para pacientes graves, realização de exame conforme necessidade. Daqui a pouco eu vou explicar cada um, que é raio-x, tomografia, PCR e o teste rápido, né? O acompanhamento dos casos pela unidade básica de saúde, né, que é referência para o cidadão mesquitense. Como eu falei no início, nosso primeiro passo foi fortalecimento da atenção primária à saúde. Então, assim, por incrível que pareça, tem muito paciente que vai até o polo, aí chega lá, pô, o que você está sentindo? Olha, eu estou com uma coriza e que a garganta está arranhando. Então, esse paciente, ele não tem os sintomas clássicos do coronavírus, né, da Covid-19, mas ele tem uma queixa, né, que é um arranhão, e a gente observa também a população bem ansiosa. Então, é importante que esse paciente ele não seja só liberado e falado, caso o seu piore, retorne. Não, ele é encaminhado para a unidade básica de saúde, que é perto de onde ele mora, né, é mais próximo da sua casa, tem um território bem definido, uma população adscrita. E nós realizamos também o acompanhamento pela equipe de vigilância epidemiológica e o NASF, que como é esse acompanhamento? É a ligação dos casos leves e dos casos graves. Né? Dos casos graves a gente liga muito para a família. Olha, seu pai saiu de ambulância, ele já foi transferido para o hospital de campanha ou continua na UPA? Continua. E ele continua tomando quais medicamentos? Então, a gente mostra para a população essa preocupação, né, que estamos próximos dele, cuidando deles, e também ligando para os pacientes com sintomas leves. Olha, e como é que está? Está tudo bem? Você está conseguindo trabalhar? Não está trabalhando? O atestado médico já está acabando? Olha, retorna aqui para o médico, né, avaliar se vai renovar essa licença ou não. Vale a pena dizer que o atestado é para a família, né? O isolamento é recomendado para a família, não só para aquele indivíduo que está doente. Então, isso é muito importante, né? E mais à frente eu vou falar um pouquinho do trabalho multidisciplinar, que é um pouco disso, né? O Núcleo de Apoio à Saúde da Família, para quem não sabe, o NASF ele é composto por, o nosso NASF, né, tem várias composições, mas o de Mesquita, por assistente social, psicólogo, sanitarista, nutricionista, fisioterapeuta, educador físico. Então, assim, tem 7 especialidades, né? E eles ficam dentro das clínicas da família para atender a população, para ser mais resolutivo e qualificar também o encaminhamento. Aqui mostrando um pouquinho para vocês a nossa recepção, vale a pena dizer que a gente trabalhou muito na questão da arte visual, né? Ser um lugar bastante informação. A gente tem uma recepção com febre e uma recepção sem febre. Eu falei para vocês no início que tem várias pesquisas nesse polo. Uma das pesquisas, que eu já posso adiantar até os resultados, é o seguinte: a gente pegou todos os pacientes e separamos. O paciente com febre, ele vai direto para o médico, para atendimento, e ele é feito o PCR, o teste. E o paciente sem febre, ele vai passar pelo enfermeiro para avaliar se aquela queixa é relacionada à Covid-19 ou é outra queixa que ele precisa de atendimento, mas talvez numa unidade básica de saúde perto da sua casa. A gente pegou 10 pacientes, eu estou falando, já tem um número de 500, mais de 500 pessoas, mas de cada 10 pacientes, 8 pacientes com febre, de 10 pacientes com febre, 8 que fizeram PCR, o resultado veio positivo. Então, assim, a gente até tem o melhor momento para poder estar realizando o PCR. Então, isso é muito bom. Passando aqui, mostrando um pouquinho para vocês da classificação de risco, né? Toda vez que alguém levanta, é feito ali a higienização da cadeira, o atendimento médico, o atendimento do enfermeiro, o distanciamento, é super importante, né? Do paciente com o médico, o paciente de máscara, como eu disse, às vezes, muitas das vezes, eles trazem a máscara deles e a gente permite que fique assim, mas quando não tem, a gente coloca a nossa. E outra coisa importante, né, que eu fui aluno e hoje eu sou gestor, e uma ferramenta super importante para a gestão é o POP,
procedimento operacional padrão, né? Quando você realiza eu vou falar aqui um pouquinho do POP de cada categoria, do técnico, do enfermeiro, do médico, porque é isso, nós somos uma equipe que trabalhamos juntos, né? Somos uma grande equipe, mas cada um tem o seu papel, e um papel fundamental. Então, o que a gente colocou para o técnico? O técnico faz a classificação de risco, avalia os casos não suspeitos de Covid-19 e encaminha para a APS, ele vai ali aferir os sinais vitais, vai preencher uma ficha de anamnese. Vale a pena dizer que essa ficha ela tem todos os dados que a gente precisa alimentar o SINAM e também uma plataforma do Ministério da Saúde. Então, o profissional ele só preenche essa ficha e depois a equipe de vigilância epidemiológica vai dar sequência a toda essa notificação, né? E o encaminhamento dos pacientes para o atendimento, ou do médico ou do enfermeiro. O POP do enfermeiro realiza também uma classificação de risco, preenche a ficha de anamnese, né? Ele realiza também, o enfermeiro, a supervisão dos técnicos de enfermagem, isso é super importante, avaliar se está usando o EPI, se está atendendo de forma adequada, humanizada, se estão respeitando os horários, né? Horário de chegada, horário de almoço, horário de saída, consulta de enfermagem, prescrição de enfermagem, o enfermeiro, né, na atenção primária, ele tem uma autonomia para prescrever alguns medicamentos, né? Ele tem um protocolo de enfermagem e dentro do polo, o enfermeiro ele pode prescrever antitérmico e vitamina C também, né? E encaminhamento dos pacientes para atendimento à consulta médica, exceto os pacientes que não têm, né, suspeita de Covid, não tem sinais de gravidade, e esses sim vão ser encaminhados para atenção primária, né? É importante ressaltar que a gente tem maior cuidado desse atendimento não virar um ambulatório, mas ser um polo de atendimento a pacientes com suspeita de coronavírus. Porque se a gente ficar atendendo tudo, acaba virando um ambulatório e perde o objetivo. Então, a partir do momento que o paciente chega, porque eu machuquei o pé, eu queria renovar essa receita, não, se você vai na sua unidade. É que eu estou com um pouco de dor abdominal é importante, mas só dor abdominal, vou te encaminhar para a tua unidade de atenção primária, para poder pedir uma ultrassonografia, para poder fazer uma investigação. Então, a gente tem todo o cuidado de focar ali o atendimento apenas para paciente com suspeita de coronavírus. Aí um pouquinho mostrando para vocês o atendimento de enfermeira, a gente atende 1 a 1 paciente, né? Naquele atendimento fazendo fila, né? A equipe é super dinâmica e objetiva, porque a gente também não quer fazer uma aglomeração de ter pessoas em pé e tudo mais. A gente inaugurou sábado o segundo polo de atendimento a pessoas com suspeita de coronavírus. Esse é numa escola e o segundo é numa Vila Olímpica. E uma coisa que é importante ressaltar é que o nosso polo, por que a gente abriu o segundo? Nós estamos atendendo, em média, 350 a 400 pessoas. Então, é muita gente sendo atendida. Por isso, a gente precisou, né, abrir outro polo. O médico também preenche a ficha de anamnese, realiza consulta médica, prescrição de medicamentos, realiza pedido de exame, né, como raio-x, tomografia computadorizada, emissão de atestado, já falei um pouquinho, encaminhamento para a realização dos testes PCR rápido, que eu vou explicar cada um para vocês até os dias, avaliação do caso do retorno, isso é muito importante, né, é super importante avaliar o retorno, né? O paciente, a gente não só está ali para atender e vai para casa, não. É atender e avaliar. Olha, se você não melhorar, você retorna. E quando liga e o paciente ele diz, olha, eu não melhorei, eu continuo ainda com febre, com tosse, a gente marca o retorno dele. Ele volta direto para o médico atender e avaliar ali a conduta terapêutica, se vai pedir algum exame ou até se vamos encaminhar para uma unidade de atenção secundária ou terciária, para uma UPA ou para o hospital. E acionar a SAMU quando for necessário. Aí um pouquinho mostrando para vocês do atendimento. Tem uma coisa super bacana, que é esse telão aqui. Esse telão, a gente todo dia faz um pouquinho de educação em saúde. Então, enquanto o paciente está ali esperando, tem alguém ali falando sobre lavagem das mãos, sobre a orientação de saúde bucal, sobre escovar os dentes da forma correta, sobre qual é o trabalho, a proposta da equipe de saúde da família, sobre campanhas de vacinação, por que é importante vacinar. Então, nesse telão, a gente fica ali de forma simples,
clara e objetiva, fazendo ali educação em saúde. Isso é muito bacana, isso funciona. Que as pessoas até perguntam, olha, eu vi ali no vídeo e vem tirar dúvida. É sensacional. Então, gente, indicações para o PCR. PCR é um teste, tá? O PCR, a gente tem até uma confusão, tem algumas pessoas que falam, eu fui na unidade, fizeram o SWAB. Não é o SWAB, é o PCR, né? O nome do exame é PCR. A técnica ali, que é feita ali o SWAB, né? Aqui falando abertamente para vocês entenderem, né? É um cotonetezinho, que é um pouco maior, que é colocado no nariz, né? É coletado de via nasal e também uma amostra da orofaringe também. Então, é isso. Mas é o PCR o nome correto. Que eu vejo muita gente falando, ao invés de falar o PCR, fala SWAB, mas é o PCR, gente. Pessoas com quadro respiratório agudo, quando que é indicado fazer esse teste? Caracterizado por sensação febril ou febre, tá certo? Acompanhado de tosse ou dor de garganta ou coriza ou dificuldade respiratória, o que é chamado de síndrome gripal. Ou seja, o paciente ele pode ter todos esses sintomas que eu falei, ou um ou outro, sabe? Outro critério, isso é tudo do manual do Ministério da Saúde, tá, gente? Já adiantando a fonte para vocês. Pessoas com desconforto respiratório, dificuldade para respirar, ou pressão persistente no tórax, ou saturação de oxigênio menor do que 95% em ar ambiente, ou coloração azulada dos lábios ou rosto, o que é chamado de síndrome respiratória aguda grave. Agora, uma coisa super importante, ter apresentado o surgimento dos sintomas respiratórios de 3 a 7 dias. Então, o PCR ele é indicado do terceiro dia do início dos sintomas até o 7º dia. Algumas literaturas relatam a eficácia do PCR até o 10º dia, ok? Do 2º ao 10º dia. Mas na nossa unidade, isso é um protocolo do município, tá bom, gente? Então, no município, nós colocamos do 3º ao 7º dia, ok? Por quê? Aí eu já vou explicar mais à frente. Teste rápido. O teste rápido, para explicar para vocês, é um teste que é feito, assim como o teste rápido de sífilis, HIV, hepatite, tem um dispositivo, você faz um furinho, tá, no dedo do paciente, e aí você pega uma gotinha de sangue, coloca nesse dispositivo e coloca um reagente e um outro, eu poderia ter trazido um aqui para mostrar para vocês, mas é um dispositivo quadrado e ali tem dois lugares para colocar o sangue, uma gotinha de sangue, e o outro para colocar o reagente. E aí você coloca uma gotinha de sangue e o outro você coloca duas gotinhas do reagente. E aí espera entre 15 e 20 minutos, tá certo? Agora, a indicação para o teste rápido é parecida com a outra. A pessoa com quadro respiratório agudo, pessoa com desconforto, né? Não vou ler de novo, porque eu já li a primeira vez. O que é chamado de síndrome gripal e o que é chamado de síndrome respiratória aguda. Mas agora, ter apresentado sinais e sintomas, aqui olha que importante, ó, respiratório após o 7º dia de surgimento. Então, o PCR eu vou fazer do 3º ao 7º dia. A partir do 7º dia, no 8º dia, eu posso recomendar o teste rápido. Como nós, no município de Mesquita, nós temos esses dois tipos de teste, então nós criamos um protocolo do PCR até o 7º e do 7º em diante, o teste rápido. O teste rápido e o PCR também, ele tem ali algumas prioridades, né? Que é ser profissional de saúde em atividade. Por quê? O profissional de saúde, ele está 7 dias, 8 dias apresentando sintomas e afastado do trabalho. Ele faz ali o teste rápido. E o teste rápido dá negativo e ele apresenta melhoras clínicas, esse profissional ele pode retornar ao trabalho, tá certo? Então, é super importante para ele. E se esse teste ele dá negativo e ele está melhor, ele quer retornar para o trabalho, eu vou falar, não, você não vai retornar para o trabalho. Você tem que ficar 14 dias em isolamento. Profissionais de segurança também, segue o mesmo critério. Então, é super importante, a gente trabalha muito com essa informação à população, porque ainda tem muito essa questão, né? Nós temos médicos, medicamentos, uma equipe qualificada, mas a população, uma parte que é apenas realizar o teste. Então, é super importante orientar as indicações para a realização do teste.
Aí temos a tomografia computadorizada, que é realizada por um prestador de serviço do município, e a gente colocou alguns critérios também no nosso POP. O primeiro é ser morador do município de Mesquita. O paciente que não é morador de Mesquita, a gente faz a guia de referência e pede para ele procurar a Secretaria Municipal de Saúde do município dele. Por incrível que pareça, tem pessoas de Niterói, Rio de Janeiro, Taquara, enfim, que da Baixada a gente acabou virando uma referência mesmo. Então a gente atende pacientes de Nilópolis, Belfor Roxo, Nova Iguaçu, mas paciente de tudo quanto é lugar para Mesquita. E Mesquita, como é um município geograficamente pequeno, um município que tem 180 mil pessoas, se eu não usar esse recurso para o meu município, vai acabar faltando para ele. Então é super importante a gente fazer gestão do recurso. A gente sabe que a tomografia é um exame caro, então a gente prioriza ser morador do município de Mesquita. A avaliação do pedido médico, né, tem que ser um pedido do médico, o enfermeiro não pode pedir uma tomografia. E também solicitar o exame com responsabilidade e critério clínico. O raio-x, a gente já até realiza para paciente de fora do município, porque nas nossas clínicas da família nós temos unidade com raio-x. E o enfermeiro também pode solicitar o raio-x. Então, isso é muito importante. O enfermeiro faz ali uma escuta pulmonar, avalia que a escuta não está boa, já pode pedir o raio-x e esse paciente faz no mesmo dia e retorna no mesmo dia para avaliação médica. O que a gente pede é solicitar o exame com responsabilidade e critérios clínicos. O apoio do DASH nas ligações, então isso é super importante, a gente montou uma central de atendimento, né? Todos os pacientes que são atendidos, eles são planilhados, e esses pacientes, a gente liga para eles e coloca o resultado dessa ligação, se ele melhorou, se não melhorou, se marcou retorno, ou o retorno vai ser só no final dos medicamentos. O apoio do NAS, que é uma equipe multidisciplinar, como eu disse, né? Os dentistas do município, hoje eles estão atendendo apenas urgência e emergência, né? E aqueles pacientes que não podem interromper o tratamento. Mas como a gente tem um número de dentista maior, né? Um número muito grande, a gente tem CEL no município, a gente pegou alguns dentistas também e colocamos para ajudar o NASF nesse apoio na ligação. No fluxograma, que é praticamente o que eu falei, né? Do paciente, o passo a passo dele dentro da unidade. E aqui, gente, já encerrando, fazer uma prestação de contas para vocês, para falar um pouco da importância do polo. Eu participei de uma reunião no dia 1º de maio, né, com a sociedade civil, com a comunidade da Rocinha e com a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. A secretária municipal de saúde, ela estava nessa reunião, que a comunidade da Rocinha, ela pediu um polo, né? A comunidade da Rocinha, a comunidade da Providência, o Complexo do Alemão, eles pediam polo, porque eles queriam muito ser atendidos, porque a gente lembra que logo no início, como é uma doença muito nova, e a gente ainda não tem muitos estudos, né, que isso mesmo é um estudo que mais à frente vai provar a eficácia, mas a gente tinha uma orientação do Ministério da Saúde que era não procurar unidade de saúde, a não ser que seja de extrema necessidade, né, orientar os pacientes a ficar em casa. Só que nas comunidades as pessoas moram muito aglomerado. Então, essas pessoas, então a gente tem números muito altos de óbitos na comunidade da Rocinha. Então, esse foi a prestação de conta que eu levei em 2 meses de funcionamento. Ó. Inaugurou no dia 23/3 e no dia 21/5, né? O polo de atendimento, ele atendeu mais de 10 mil pessoas. Nós realizamos mais de 430 tomografia e vale a pena ressaltar que o paciente é feito pedido, ele realiza no mesmo dia e volta para o médico avaliar o exame. E dali, a gente coordenar o cuidado. Mais de 1.300 radiografia do tórax, mais de 1.400 testes realizados no polo, né? Mais de 161 pacientes transferidos para outro nível de atenção. Aí eu estou falando da SAMU, né? A SAMU, como é do município, alguns pacientes com plano de saúde, a gente consegue regular ele direto para o plano de saúde. Os pacientes que não têm plano de saúde, a gente regula ele, encaminha para a UPA. Mas o que a gente quer é encaminhar esse paciente direto para o leito, né, de retaguarda da Baixada, que a gente espera que seja inaugurado em Nova Iguaçu. E olha só que número interessante.
mais de 2.400 pacientes de outro município, ou seja, quase 30% de tudo que a gente atendeu são de outros municípios. Aqui a gente trabalhou muito com a questão da identidade visual, né, falando da responsabilidade, com a responsabilidade do Ministério da Saúde, do Estado e do município. É importante que a população saiba a quem ela tem que cobrar, né, porque senão começa, porque o município tem que inaugurar o hospital de campanha. Não, o hospital de campanha é responsabilidade do Estado. Porque o município não tem teste. Não, o teste quem fornece é o Ministério da Saúde. Então, a gente começa a melhorar ali para ficar até as reclamações. Né? Orientação para a quarentena, regra para a realização do teste, né? Sintomas leves e graves, o que diferencia. Orientação para a utilização de equipamento de proteção individual. E aqui nós temos lá no município de Mesquita, Kate, assim como você participou dessa criação no município do Rio de Janeiro, o onde ser atendido. No município do Rio de Janeiro, você entra no Google, bota onde ser atendido e você bota seu endereço, sai a sua equipe, né? Sai o nome do seu médico, do seu enfermeiro. Então, em Mesquita, nós criamos o onde ser atendido Mesquita. A pessoa entra no Google e bota o nome da rua, o endereço, e aí vai aparecer a unidade, referência, vai aparecer qual é o nome do médico, do enfermeiro, o nome da equipe que vai cuidar dele, né, do paciente. Gente, muito obrigado, né? Espero ter contribuído bastante com vocês, né? Tem vários estudos, né? E eu espero em outro momento, né, que a gente possa ter esse contato para estar apresentando para vocês, depois dessa pandemia, todos os estudos que nós estamos fazendo ali, né, na questão do PCR, qual é o melhor para testar, esse medicamento que está sendo testado lá no polo mesmo, né? A questão do tratamento precoce, tratando os sintomas, monitorando o paciente em casa, como é que a gente consegue, né, diminuir a transmissão, fazer ali um bloqueio, como que a gente consegue ter dados epidemiológicos. Tá bem bacana, eu estou bastante orgulhoso de fazer parte desse trabalho e fazer parte dessa equipe de consultoria. Eu vi bastante perguntas. Não, eu anotei algumas aqui, Thiago. Algumas você já respondeu. Eu vou começar aqui com uma da Mariana, tá? Ela pergunta aqui como que é selecionado o paciente para o PCR e para o teste rápido. Se é só o tempo. Se é só quantidade de dias que a pessoa está apresentando os sintomas. Entendi. Calma aí. Voltei aqui só para mostrar, para responder. Então, além de todos os sintomas, em primeiro lugar, os sintomas, tá? O paciente ele tem que estar com sintomas e não sintomas leves. Então, a gente avalia o paciente que está saturando menos de 95%, né, e ar ambiente, e com todos os outros sintomas. Às vezes o paciente está até saturando bem, mas o paciente está bem prostrado, né? Uma coisa que eu tenho percebido muito, que isso é novo também, o Ministério já colocou, é a questão da cefaleia e a questão da diarreia. Os pacientes, assim, desidratados por conta da diarreia. Então, é muito avaliação do dia a dia e da clínica do paciente. A clínica é soberana, não tem uma receita de bolo. Agora, o que faz a diferença do PCR para o teste rápido é que o nosso protocolo está com quantos dias de início do sintoma? 3 dias, PCR. 4 dias, PCR. Até o 7º dia, PCR. Passou do 7º dia, a partir do 8º dia, é feito o teste rápido, tá? Lembrando que eu fiz essa observação também. Alguns estudos dizem que o PCR ele tem a sua eficácia até o 10º dia de início do sintoma. Porém, nós utilizamos até o 7º dia. E o teste rápido, até pelo nosso fabricante, além da bula do fabricante, a partir do 8º dia de sintoma, ele tem a sua eficácia. Tem alguns lugares, eu posso citar, porque eu participei da discussão na Piquet Carneiro. Na Piquet Carneiro, a partir do 10º dia. Mas isso foi um ponto que eles criaram lá, entendeu? E tem toda a sua importância, é legítimo, mas o nosso protocolo é a partir do 8º dia. Até porque a própria bula do teste rápido já diz que tem essa eficácia. Acho que eu respondi, né?
Obrigada, Tiago. A Miriam, que é uma colega sua também de profissão, ela pergunta se a pessoa não apresentasse sintomas respiratórios, mas tivesse sintomas diferentes, como febre persistente. Vocês testam? Sim, eu respondo você. A clínica é absoluta. Quando eu falo da saturação, porque isso aqui é um parâmetro, por incrível que pareça, eu tenho aprendido muito estando na linha de frente. Eu vejo paciente chegando sozinho no polo, ouçam isso, sozinho, sem acompanhante, andando, conversando. Quando a gente vai ver a saturação desse paciente, ele está saturando 80, 86. Eu já vi paciente, coisa que, para quem não está na linha de frente, vai falar assim, pô, é impossível, cara. Na literatura, esse paciente tem que estar entubado, mas é algo inexplicável. Então, assim, tem paciente que pode estar saturando bem, tá certo? Pode estar com 96, 97, só que a clínica dele está muito ruim, né? Como eu falei da questão da diarreia, teve alguém que comentou assim, a cefaleia é absurda. Gente, de verdade, é uma dor de cabeça que o paciente até andando, ele está andando devagar e você fala assim, você está com dor no corpo? Ele fala, não, é a cefaleia. Andando, ele sente dor de cabeça. Então, o paciente, eu tenho que testar ele, entendeu? Então, a clínica é absoluta. A saturação é um parâmetro que ele pode estar até clinicamente bem, como eu disse, ele está falando, conversando, está sem febre, mas se ele estiver saturando menos que 95, já é um critério. A febre, se ele estiver com febre no momento, é um critério. Porque, como eu disse, né, a gente fez uma pesquisa que avalia mais de 500 pessoas e de 10, 8 que foram testados positivo. Então, a febre é um sinal que a doença está aguda, que ele está doente mesmo. Mas acaba não tendo uma receita de bolo. É a avaliação do enfermeiro e a avaliação do médico. Tiago, tem uma última pergunta aqui que foi feita pelo YouTube. Você já respondeu, mas é só para deixar claro para o pessoal que está assistindo pelo YouTube. Somente moradores de Mesquita podem ser atendidos no polo? Legal essa pergunta. Não, na verdade, pô, Kate, eu fui seu aluno, né? Não vou dar um mole desse, né? A gente levanta a bandeira do SUS, a gente tem orgulho do que a gente faz. Claro a gente que sim, ama mas era só para deixar claro, assim, né? Não, sabe como é que é? Olha só, então, vou mostrar aqui para vocês, ó. Olha essa aqui, ó. Olha esse dado aqui, ó. Gente, são um número significante, olha. Eu tô falando de 30% da população é de outros municípios. E eu tenho isso também categorizado, tá? Eu sei qual município que vai mais para o meu, que é Nova Iguaçu, já posso aqui falar. Depois de Nova Iguaçu é Belfor Roxo, Caxias, município de Caxias, assim, tem ido muito paciente para lá, inclusive, enfim, prefiro aqui não fazer nenhum comentário, mas eu acho que Caxias poderia implantar um polo, a população, né, é o segundo município com o maior número de óbito, é algo assim que a gente... É preocupante, e esse polo é isso, a gente consegue tratar do paciente e se ele tiver uma PPR, encaminhar ele de forma qualificada e já testado. Olha que coisa bacana. Quando eu dou aqui o dado de 1.428 testes realizados, eu já estou encaminhando para a UPA um paciente dizendo assim, esse paciente ele tem Covid e ele está com dispneia. A UPA já vai colocar ele na plataforma do Estado falando, olha, gente, estou com um paciente aqui que está saturando 90, 92 e ele está com Covid positivo. Então, já desperta um sinal de alerta para toda a rede de saúde. Mas a gente atende, medica, tá? Aqui informando, respondendo, atende, medica, realiza o raio-x, o único exame que a gente não realiza, gente, e eu estou sendo bem sincero para vocês, é porque é um exame que é muito caro, e o município de Mesquita é um município que ele está se reestruturando e todo o recurso está sendo investido, o único exame é a tomografia. Mas olha o que a gente faz, que é muito interessante, a gente faz o pedido no APAC, para quem é da rede já sabe, né? A PAC é um formulário de alto custo e dá o endereço da Secretaria Municipal de Saúde. Ou seja, se esse indivíduo ele mora em Caxias, a gente vai dar um endereço, esse paciente ele mora em Caxias, a gente vai dar um endereço da Secretaria Municipal de Caxias e vai falar para ele, vai lá com essa folha e fala assim, eu preciso fazer esse exame. Tá? Então, a única coisa, agora, se ele tiver clínica, ele é feito o teste. Inclusive, a gente fez muito teste para profissionais de saúde de outros lugares, né? Única restrição é a tomografia, porque, sendo aqui falando aqui um português bem claro e de forma bem simples para todo mundo entender.
O nosso cobertor ele é curto, e se eu esticar ele demais, eu vou acabar descobrindo a minha população. Então, nesse momento, é importante eu cobrir a minha população, o meu município, e também estimular que os outros municípios façam a sua parte, né? Estimular que... Estou falando dos municípios que procuram a mesquita, tá? Município de Nova Iguaçu, município de Caxias, município de Belfor Roxo, município do Rio de Janeiro. Para vocês terem uma noção, eu fui convidado no município de Mesquita para ir lá no município do Rio de Janeiro de uma reunião com a secretária municipal de saúde, com assessores, com superintendentes, para poder discutir polos para as comunidades. Infelizmente, eles não quiseram aderir a essa ideia, né, que é salvar muitas vidas. E é lamentável quando outra coisa, só para fechar aqui, outra coisa que é super importante, que tudo isso é em espaço público, gente. Vocês viram, na escola, na Vila Olímpica, entende? E é inadmissível quando a gente pega um serviço público e oferta em espaços que não são públicos. Se eu tenho um espaço público, eu tenho que fazer no espaço público, em terrenos, em espaços que a população possa utilizar. Eu falo isso porque no município do Rio de Janeiro, e não é uma crítica inconstrutiva, mas é uma crítica construtiva. A gente tem UPA, nós temos clínicas da família, então acho que o recurso do município do Rio de Janeiro tem que ser investido nesses espaços e nesses ambientes. Tiago, tem mais uma pergunta aqui que o Ed fez, que é um aluno bem querido meu, mas todos são muito queridos, né? Que você falou da equipe, que é multiprofissional. Essa equipe é formada por profissionais de vários municípios. Vocês não recrutaram só profissionais de Mesquita. Aí ele está perguntando se isso não inviabiliza um protocolo único, se isso causa algum tipo de problema. Como que vocês fazem para organizar essa equipe multi, que são de vários municípios? Então, vou explicar para você como é que foi essa implantação. Quando a gente pensou na criação do polo, né, as unidades de atenção primária, elas tiveram uma diminuição da procura. Lembra que bem no início, né, e sabiamente, foi orientada toda a população a só procurar as unidades de saúde se realmente tivesse necessidade. A orientação era ficar em casa. Então, o que a gente fez? A gente pegou profissionais da nossa rede. Por isso que esse polo é formado por uma equipe multidisciplinar. Pegamos profissionais da própria rede que já estavam contratados, tá certo? E aí colocamos esses para trabalhar no polo. Então a gente separou, vamos supor, vou dar aqui um exemplo para você, eu tenho 4 clínicas da família e 9 unidades básicas de saúde. Eu fui pegando de uma equipe aqui, eu pego um médico, de outra equipe eu pego um enfermeiro, formei essas equipes, porque eu só precisei formar 3 equipes. Lembra que eu falei disso? 3 equipes para formar a escala de 12 por 60. E aí a gente também está no meio de uma pandemia, então é todo mundo se ajudando. Por exemplo, eu tenho a equipe do NASF, que ela está lá fazendo as ligações. O NASF não está atendendo os pacientes. O dentista, e assim eu falo com muito orgulho isso, a gente já chegou o dia de atender 430 pessoas. E quando eu olhei para o lado, eu vi o dentista fazendo ficha de anamnese, perguntando para o paciente quantos dias ele estava com sintoma, né? Se ele estava com... É isso, é uma equipe trabalhando junto. Então foi bem bacana o município de Mesquita para não demitir ninguém, porque vocês sabem, né? Eu acho que vocês sabem que alguns municípios mandaram embora, demitiram, diminuíram o RH. O que a gente fez foi pegar esses profissionais, juntar todo mundo e colocar para trabalhar dentro do polo. Então, assim, os que moram fora de Mesquita já moravam, né? E aí eles continuam trabalhando em Mesquita, mas tem uma parte desses profissionais que moram no município de Mesquita. Agora, para a segunda implantação do segundo polo, que é o de Cosmorama, a gente precisou contratar médicos e enfermeiros. Para mim, acabaram aqui as perguntas, Tiago. Excelente. Muito orgulhosa de você, meu aluno enorme, querido. Aprovado, com mérito. Vou te dar aquela fitinha douradinha. Muito obrigada, viu, Tiago? Legal, obrigado. Quero agradecer mais uma vez à Unigran Rio. Sou egresso da Unigran Rio, então estou muito feliz de estar participando desse momento. Quero agradecer ao Departamento de Odontologia, que bacana a gente poder fazer essa integração, esse bate-papo. E agradecer a você, né, professora? Minha professora, eterna professora. Obrigada, querida. A gente se vê em breve. Tiago, queria agradecer muito, muito
participação, pela sua palestra. Foi fantástico, foi incrível e acho que muito esclarecedor para todos a maneira como você apresentou sobre o polo. Deixa aqui muitas divagações sobre o tema, né? Além de muitas conclusões, a gente pode também pensar naquilo que ainda pode ser feito e por que outras cidades não estão seguindo o mesmo caminho desse polo de, né? Muito obrigada, parabéns. Eu queria parabenizar todos os seus colegas mais uma vez, assim como a todos os profissionais da área da saúde que estão à frente diretamente com essa pandemia. E agradecer a Kate, que fez essa ligação, esse convite, né, para que você estivesse com a gente hoje. Muito obrigada em nome da nossa universidade e de todo o nosso corpo docente. Pessoal, só lembrando, por favor, que quem puder contribuir com a Casa Cap, tá aqui, olha, na imagem, o nosso QR Code, o QR Code. Por favor, contribuam com a Casa Cap. É uma comunidade no entorno ali da Barra da Tijuca que está precisando muito e onde os estágios da Barra frequentam muito para realizar a parte prática. Então, se vocês puderem contribuir, a gente agradece muito. A contribuição pode ser por meio de alimentos, onde os supermercados farão a entrega. Quem quiser levar algum tipo de doação até a unidade Barra, a gente também está aceitando. E quem quiser fazer doação em dinheiro, a gente pode passar a conta direto da Casa Cap, tá? Muito obrigada pelo apoio de todos vocês. Pessoal, enquanto a gente está esperando, Soraya e Carlota, vocês podem abrir o áudio de vocês para a gente ver se está tudo ok? Soraya é a próxima apresentadora. A Renata vai fazer a apresentação dela para vocês, mas eu gostaria que a Soraya e a Carlota abrissem o áudio. Soraya, boa tarde. Boa tarde, vocês estão ouvindo? Tá ótimo, excelente. O Rogério vai colocar a sua apresentação, Soraya. Kate, posso só fazer um agradecimento para ela agora? Claro, pode. Soraya, queria te agradecer muito, né? A Soraya é uma amiga muito querida, né? Estudou comigo no Pentágono, uma escola do Valqueire, que a gente tinha pequena. Vou até abrir o vídeo, né? Que é meu aniversário. Então eu tenho direito de abrir meu vídeo. Peraí, deixa a gente transmitir para o YouTube, porque só está aparecendo aqui. Quando começar, você faz para você aparecer lá no YouTube.
Peraí. Ah, dia chique Peraí, assim aí. não. Segura aí o agradecimento. Tá, então segura aí, Soraya. Tô segurando. Pode ir, Rogério. Ricardo. Tá. Então, queria agradecer a Soraya. A Soraya é uma amiga de muitos anos. A gente estudou junto no Pentágono, né? Um colégio pequeno lá em Valqueire. E a gente até botou no nosso grupo lá do Pentágono, né? Assim, é bacana a gente ver o nosso crescimento. A gente teve um encontro de 20 anos depois, aí mais de 20 anos, 25 anos, né? Não vou falar muito, da nossa turma, né? De Pentágono, então foi bem legal. E é um orgulho muito grande de ter ela aqui com a gente, uma pessoa tão importante, estudou lá no Fundão também, uma pessoa que acrescenta muito. Então, queria agradecer muito a você, Soraya, por ter aceitado o nosso convite aí da nossa